Ver se o som tá bom primeiro. Meu Deus. E aí, pessoal? Quanto tempo, hein? Quase 2 anos se passaram desde que tudo isso começou. Processos foram abertos, advogados foram substituídos, e personagens novos foram surgindo. E mesmo com tantas coisas sendo inseridas nessa história com a intenção de tirar o foco de quem assistia, a verdade continua uma só. Ninguém mais aguenta ouvir a merda desse nome. Mas como toda história de terror, uma hora ela precisa acabar. Nem mesmo com um inquérito policial em andamento, ela deixou de fazer as suas trollagens e pegadinhas no seu canal. Sempre com a mesma narrativa e sempre com as mesmas intenções. Tentar voltar para a internet e fazer todos vocês de otários mais uma vez. O tempo foi passando e as pessoas que fizeram parte dessa história foram sumindo uma por uma. Mas e a Júlia? Tá indo por aí em um monte de podcast, falar um monte de atrocidade, fingindo que nada aconteceu e, pior, falar que não se arrepende de nada. Mesmo que as pessoas tenham se esquecido do que você fez, eu não me esqueci. Mesmo que o Digo tenha recebido um processo mentiroso seu numa tentativa desesperada sua de fazer dinheiro, ele também não se esqueceu. Assim como seu ex-advogado, seus ex-colegas, seus ex-namorados. A grande verdade é que ninguém que te conhece consegue te esquecer tão facilmente. Até porque não é todo dia que o diabo se faz presente. O título desse vídeo não é meu, é de um cara que um dia eu ataquei, que eu critiquei, que eu conheci e que no final de tudo eu me surpreendi. Ele já não está mais entre nós, canais de opinião, mas eu faço questão de terminar o que ele começou um dia. Começou bem, pai. Começou. Nossa, gente. Olha eu aí, mano. Tá, a edição tá ficando boa. Eu tô arrepiada. Chocada quando eu terminei, porque pra criticar mais, alguém vai lá e faz sobre ela. Isso vira uma máquina que assim. Nossa, eu tô arrepiada, mano. Meu Deus, o Sage ali, velho. Caralho, vou chorar, mano. Dedado? Que dedado? Ou você deu dedado em alguém, ou alguém te deu dedado. Mano! Que isso, cara? Mano! Que edição é essa? Cabulosa! E aí, Raluca? Eu não era Não foi o que você falou em live pra milhares de pessoas ouvir? Com ele. O que aconteceu foi que eu tava dormindo, eu não tava excitado, ele enfiou a porra do dedo na minha vagina. Mas por que você falou que você tava bêbado? Você tava bêbado ou você tava dormindo? Eu falei que eu tava bêbado e dormindo. Eu bebi tanto que eu apaguei de tão bêbado que eu tava. Entendi. Espalhou como se fosse uma verdade absoluta pra Deus e o mundo? Falando no exame, então isso consumado não é nada, Benquinha. Não tá escrito isso. Ele falou que o exame tá Lê de novo. Tá literalmente escrito consumado aqui, caralho. Eu vou pegar então, não com o seu nome, mas... Não foi o que você fez quando você foi na live da Bianquinha com aquela requisição de laudo sexológico, alegando que aquilo era um Eu tava positivo certa, tá, pra... rapaziada? Era um Inclusive, laudo. esse papel que eu vou Era te um- mandar uma não tá nem prescrição, não era comigo. laudo. Tá lá na delegacia. Por isso que tá só a foto do papel. Não foi aquilo que você afirmou pra um monte de gente, que foi replicado por diversos canais de opinião, sem parar? Acabada. Pois bem, o Ministério Público arquivou o inquérito policial que você tentou abrir contra mim. Aquela falsa acusação de estupro que você inventou contra mim. E a justiça reconheceu, Raluca, que eu sou inocente, que eu sempre fui inocente. Você achou que eu ia seguir minha vida tranquilamente, sem fazer nada a respeito, que eu ia simplesmente ignorar o fato de que você destruiu a minha vida. Você tem noção que eu mudei de cidade? Você tem noção que eu perdi uma empresa? Você tem noção que eu tive que recomeçar do zero? Mano, Porque eu ele só decidi se te fudeu. ajudar? Porque eu acreditei em você? Porque eu confiei nas suas palavras? Uma pessoa que eu não conhecia, mas que eu achei que precisava de ajuda? Você tem noção disso? Você tem noção o quanto tempo que eu penso nesse vídeo e na vontade que eu tenho de falar tudo que eu vou falar aqui hoje pra você? Você consegue imaginar isso? Não é a primeira vez, não é a segunda, talvez nem a terceira que eu tô gravando esse conteúdo inteiro. Porque dessa vez eu vou fazer um conteúdo extremamente diferente. Gente, vocês conseguem ver o que eu consigo ver, mano? Assim, nitidamente, eu vou fazer um react aqui, não tem como. Ele nitidamente está com uma cara acabada. Pra quem não sabe, o Yanni ficou muito depressivo. Ele chegou a perder 20 quilos. Tipo, e tá espumando de raiva, de mágoa. Ele está muito puto. Ele guardou isso por 2 anos. 2 anos pra pensar em como ele vai botar tudo isso em palavras e fazer um vídeo, cara. Mas nitidamente aqui, mano, essa treta acabou muito com ele.
diferente do que foi a primeira vez. Eu quero que você tenha em mente, Haluka, que tudo que vai ser dito aqui hoje foi pensado há muito tempo, desde quando você inventou essa mentira contra mim. E tudo que vai acontecer daqui em diante são as consequências das suas próprias escolhas e das atitudes que você tomou no momento em que eu te dei um pé na bunda. Tudo isso porque eu fui o único otário, o único idiota nessa história inteira que resolveu ter compaixão por você. Mas pode ter certeza, Haluka, eu aprendi a minha lição. Você me ensinou a mais valiosa de todas. Você lembra quando a gente se conheceu que eu falei pra você que se você tentasse fazer comigo o que você fez com outras pessoas, eu seria a pessoa que iria até o final contigo? Pois bem, eu sou uma pessoa de palavra, Haluka, e você sabe disso. Você me conheceu tempo suficiente pra saber que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o final. Se a pessoa me acusa de estu, de qualquer coisa, de, como se chama? De p***, cara, eu abro um processo criminal e eu vou até o quinto dos infernos buscar a pessoa, mano. Cara, que doideira ele ter falado isso justamente pra ela, mano, em outro contexto. Olha como a vida ela é, cara. A gente tem que pensar muito nas coisas que a gente fala, mano. Ele falou exatamente o que ia acontecer com ele. Eu vou até o quinto dos infernos pra provar o contrário. Da mesma maneira que eu fui um imbecil idiota a te defender perante a internet inteira, eu sou o imbecil e idiota que vai até o final para buscar justiça pelo que você fez com a minha vida. Você consegue sentir verdade nas palavras que estão saindo da minha boca? Esse último putz, Haluka, é o nosso acerto de contas por tudo que aconteceu. Em todo esse tempo que eu fiquei esperando a justiça ser feita para que eu pudesse finalmente falar. E isso daqui é o meu direito de resposta. Eu vi cada vez que você fez piada comigo, como se destruir a minha reputação não fosse nada para você. Eu acompanhei cada frase idiota que saiu da sua boca. Tá saindo até espuma da boca dele, cara. Vocês estão vendo isso? Tá saindo até espuma, mano. Eu nunca vi isso, cara. Podcast que você foi, não só eu, como muita gente que adora você. Haluka, eu acho que a única coisa que a internet tem tanta certeza hoje é que a grande piada nessa história inteira sempre foi e sempre será você. Até mesmo quem te conheceu depois da treta toda sabe que você não presta. Eu prefiro manter distância. Tá? Você não seguiu ela? Não. Ó. Eu prefiro manter distância porque, assim... Nossa, até espectro. Esse sujeito, esta sujeita, não sei, enfim, esta criatura quimérica, que inclusive eu também me determino enquanto tal, uma quimera, chegou a acusar uma velha de cara. Então, assim... Haluka, qual que é a sensação de saber que a sua moral vale menos que a mosca que circunda a bosta que o cachorro caga? Qualquer pessoa que tem 2 neurônios sabe que acreditar numa palavra sua em plano 2025 é loucura. Ah, mas Yane, já passou, não tem mais o que ser feito, não tem mais o que ser dito. Se fosse uma situação comum, se fosse qualquer outro tipo de briga idiota da internet, eu compreenderia com qualquer sombra de dúvidas. Mas a última imagem que o Haluka pintou de mim para a internet inteira foi como um criminoso que cometeu um dos piores crimes e atrocidades já conhecidos pelo homem. Só que a última imagem que o Haluka deixou para a internet é uma imagem que não representa o que eu sou. E eu faço questão de deixar isso claro. Nesse vídeo, eu vou apresentar as provas que foram apresentadas ao Ministério Público de São Paulo para que o inquérito policial fosse arquivado e para que você caísse, Haluka. Esse vídeo aqui é o meu ponto final, para eu poder seguir adiante com a minha vida e para mostrar para as pessoas que você teve a audácia de mentir até mesmo para a polícia para tentar, num desespero absurdo, salvar a tua própria imagem. Antes de mais nada, eu preciso falar para vocês que existem 2 tipos de justiça. A justiça da internet e a justiça da vida real. Mas eu acho que essa altura do campeonato, quem acompanhou essa treta tem noção disso e sabe como isso funciona. Se eu tô aqui hoje tendo a possibilidade de falar tudo que tá dentro do meu coração, é porque graças a 2 deuses, a justiça da vida real foi feita. Você perdeu, Haluka. E isso que importa. Mas já a justiça da internet, ela funciona de uma maneira muito diferente. Durante tudo isso que aconteceu, eu fui acolhido por muitas pessoas que me odiavam no começo. Gente que me conhecia como um vilão, como um arrombado, como um cuzão. Tudo isso porque eu fiz por merecer. Mas todas essas pessoas que eu ataquei e que eu critiquei, no momento em que elas acharam correto e idôneo, elas foram as primeiras pessoas a comprarem essa briga e sentarem do meu lado. A Haluka tentou me enterrar com uma falsa acusação que vai me perseguir pro resto da minha vida. E não importa se você que está assistindo isso acredita nisso ou não, se você pensar um pouco, você vai entender que sim, que faz todo sentido o que eu tô falando. Ser lembrado como o Yane da treta Haluka é algo que eu aceito. Agora, ser lembrado como o Yane, o que foi acusado de pela Haluka,
aí já é outra história. E tudo isso de uma pessoa que eu ajudei, que eu confiei, que eu acreditei que fosse tirar a própria vida. Eu printei esse comentário e eu mostrei pro Yanni, porque foi a época que eu tava falando com ele. Eu falei, mano, olha só, pô, os caras perderam a linha total aqui, né? E só que quando eu mostrei pro Yanni, ele ficou assim, mano, ele falou, eu vou te buscar amanhã. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, eu vou. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, conclusão, ele me buscou. Ele falou, eu não vou te deixar sozinho, você vai ficar num lugar onde você vai ter segurança, você não vai voltar pra sua casa nem fudendo nesse momento. Enquanto eu não passar essa merda, você não vai voltar. Inclusive, o primeiro dia que eu cheguei aqui, ele fez eu prometer pra ele que eu não ia pular da varanda, porque ele tava com medo realmente de eu fazer isso. Para no final botar uma faca não, né? Um facão nas minhas costas. Foi só quando eu expulsei a Júlia da minha casa que o meu inferno realmente começou. Ah, mas o Yanni foi gado, o Yanni queria pegar ela. Se eu falar pra vocês como realmente foi essa situação, vocês não acreditariam. Mas eu queria muito que vocês estivessem lá pra vocês poderem ter visto. Eu fiquei trancado no meu apartamento durante toda a treta Haluca. E ela fez o que geralmente costuma fazer. Se ofereceu e depois se alegou como vítima. Mas o que mais te deixou revoltada foi ter tomado um pé na bunda, né, Julinha? Porque na sua cabecinha você achou que eu ia me apaixonar por você, né? Haluca, entenda que nesse vídeo eu vou tentar ser o mais transparente possível com você. Pra mim, você foi no máximo um alívio passageiro. Mas pra você eu fui tudo, né? E o pior é que quando ele viu que eu tava chorando triste, ele não falava nada. Ele ignorava. E isso tava não ficar pior ainda. Falei, caralho, o cara realmente não liga pra mim, tá ligado? Só que é foda falar por que eu falo, mano. Tipo, ele também não tem responsabilidade de ligar pra mim. A parada que ele pegou foi que ele falou que ligava, ele falou que se importava, entendeu? Ele conversou com a minha mãe. Doeu muito, né, Haluquinha? Só que ao invés de você escolher seguir o caminho com maturidade, de poder ir em frente e entender que a vida tem nãos e tem sims e que você não obriga ninguém a ficar, você quis se vingar de mim. E aí foi quando você começou a vomitar mentira. Cara, o que eu acho mais louco de toda essa história é que todo mundo tem uns áudios que eu fico imaginando, mano. Todo rolê que você deve encontrar ela, eu acho que eles gravavam tudo, mano. Devia ter uma câmera lá 24 horas por dia. Tudo isso, então, foi porque ela se ofereceu, gamou nele e ele deu um pé nela. Atrás de mentira. Não é mesmo, Haluca? A real é que mentir sempre foi o seu maior vício. Desde o dia que eu te deixei em Mojimirim, eu achei que eu tinha largado um encosto, que eu tinha me livrado de um demônio. Foi essa sensação que eu senti no momento em que eu deixei você na sua casa. Só que eu mal sabia que o verdadeiro inferno da minha vida estava para começar. Eu acreditei que por mais que você não batesse bem das ideias, que você realmente ia seguir em frente, que você ia realmente entender todas as merdas que você tinha feito, ia realmente tentar ser uma pessoa melhor. Você me enganou direitinho, você me iludiu, você fez eu acreditar que você ia conseguir ficar numa boa e que ia ser uma pessoa melhor. Haluca, o que você fez com a minha vida não foi uma simples mentira. Eu perdi mais de 14 quilos, eu entrei numa depressão muito pesada. Durante muitos dias da minha vida, eu achei que eu não ia conseguir seguir em frente. Tudo isso por conta de uma mentira absurda. E eu não posso dizer que eu não acreditava que você não seria capaz de fazer. Porque, na verdade, eu tinha uma pulguinha atrás da orelha, mas sabe quando você fala, não é possível, não vai acontecer. Ela não é louca a esse ponto. Mas eu continuei de pé, eu tô inteiro, eu sobrevivi. Esse vídeo não é um farm, esse vídeo não é uma tentativa de monetização, até porque o meu canal nem monetizado é mais. Esse vídeo é a minha verdade e o alívio da minha consciência sobre tudo que você fez com a minha vida. Mas acima de tudo, esse vídeo é um lembrete para que sempre quando as pessoas esquecerem quem é você, eles se lembrarem de que você não é digna nem mesmo de perdão. Bom, vamos começar? No dia 29 de agosto de 2000... Que isso? Não começou ainda? Gente, que isso? Agora vamos começar? Depois desse monte de coisa, mano? Vamos começar então. Em 2023, Haluca foi até a Delegacia da Mulher de Mojimirim para prestar um boletim de ocorrência contra mim. Nesse boletim de ocorrência, ela alegou que foi para São Paulo na segunda quinzena de maio de 2023. Alegou também que vivia em cárcere privado e que eu havia tentado abusar sexualmente dela mais de 7 vezes. Ela fala nesse boletim de ocorrência que eu era um empresário que havia prometido para ela salvar ela de tudo e ajudar ela a consertar a imagem dela na internet. Ela se colocou como uma pobre menininha desamparada, mas não lembrava de nenhuma dessas datas específicas de todas essas acusações que havia feito. Além disso tudo, ela alegou que eu dava medicamentos para ela constantemente e que isso fez com que ela se embriagasse constantemente. No final desse depoimento, ela deixa claro para a polícia que ela deseja representar contra tudo que ela está
alegando contra mim que ela deseja que a polícia tome todos os procedimentos cabíveis de acordo com o que ela estava falando. Ou seja, a Raluca tentou me imputar um crime de estupro de vulnerável, um crime inafiançável no nosso país, com reclusão de 8 a 15 anos de cadeia. Raluca mentiu do começo ao fim desse boletim de ocorrência, começando pela data que ela alega que chegou em São Paulo. Ela alega pra polícia que chegou na segunda quinzena de maio. Para poder desmentir isso, bastou eu pegar os extratos bancários da minha conta e mostrar exatamente o pagamento entre os dias 3 ao dia 10, que foi a hospedagem do primeiro... Caraca, mó caro também, mano. Hortifruti, 187 na farmácia. Banca Maria Paula. iFood, mocas. Nossa, Yannis. Mano, Yannis só iFoodzão, mano, também. flat em que ela ficou. Caraca, flat... Não, gente, eu gosto muito de detalhe, desculpa. Olha isso, mano. 1.488 ele gastou. Um iFood de R$75 de sushi. Mais um iFood Benjamin, R$100. Mano, Yannis é muito playboy. Entre os dias 3 ao dia 10, que foi a hospedagem do primeiro flat. Olha o flat aqui. Dia 5. R$1.500 do flat. Gente, ele gastou... Nossa, gente, ele gastou tudo isso em 7 dias, porque aqui tá americano, né? Ele gastou R$1.500 em 7 dias, mano. 7 noites. Em que ela ficou. Ela também inventou pra polícia que depois, uma semana, eu havia me deitado pelado do lado dela. Só que ela se esqueceu que no dia 5 de maio de madrugada foi quando ela me beijou pela primeira vez após a gravação do dossiê. E pra provar isso, eu utilizei as fotos das gravações feitas naquele dia e também a conversa que ela teve. O Yanni é muito gostoso. Eu nunca me senti tão amado por alguém na vida. Eu conheço ele só tem uma semana e pouco. O jeito que ele tá me protegendo, tomando a frente das tretas. Pense em um rapaz responsável, ao mesmo tempo que ele parece ter 20 anos de aparência. Com o André, o Dark, amigo dela, que posteriormente ela também acusou de assédio. Diferente da Raluca, eu apresentei fotos, vídeos, áudios, com data, hora, dia, para provar exatamente tudo aquilo que eu estava alegando. E na maioria das vezes utilizando provas que ela conseguiu criar contra ela mesma. Como, por exemplo, a mensagem entre ela e o Dark. Nas 2 primeiras semanas, a Raluca ficou hospedada em 2 flats de... Gente, posso só falar mais uma coisa também? Desculpa, mas eu vou ter que falar um detalhe. Eu conheci o Dark é muito gente boa. E posteriormente, o coitado do Dark também foi acusado de assédio. Mas, mano, ela falava que era a melhor amiga do Dark. Ela pegou o Dark e falava pro Dark que o Yanni era mó gostoso, mano. Que putaria também. Desculpa, mas vou ter que falar. Vocês lembram disso? Eu lembro. Que ela pegou o Yanni e na mesma época ela foi no cinema e deu chupão no Dark. Que ele ficou com marca de chupão dela. E falava pro cara que o Yanni era um gostoso. Meu amigo. Distintos, 2 flats alugados por mim. Após a conclusão dessas 2 primeiras semanas, eu tentei alugar um apartamento de maneira anual, no mesmo prédio em que eu morava. Reservei um quarto por uma semana, que seria até amanhã. Eu gostaria de estender até dia 6. Gostaria de saber como proceder. Queremos uma semana esse carto, queremos alugar um apartamento, porém precisamos de mais tempo para assinar o contrato. Nossa, ele ia alugar um apartamento no mesmo lugar. Para que ela tivesse um ambiente só dela. Graças a uma obra do destino, o nome dela foi recusado pela seguradora. No momento em que isso aconteceu, existiam 2 caminhos que poderiam ser tomados. O primeiro deles é ela voltar para Mojimirim e aguardar lá até que a gente conseguisse pensar num outro plano para que ela pudesse morar em São Paulo, conseguir um outro apartamento. Porque segundo ela, a família dela extorquia ela, abusava dela, via ela como um cifrão, olhavam pro trabalho dela como uma oportunidade de ganhar dinheiro e pra mim ela construiu uma narrativa de que ela só sofria, que ela só se fudia e que ela era usada dentro de casa em Mojimirim. A segunda opção seria ela continuar em São Paulo, no meu apartamento, até que a gente encontrasse uma solução para essa situação e que a gente conseguisse de fato resolver esse problema para ela. Durante esse período que ela ficou no meu apartamento pessoal, eu apresentei para a polícia as provas de negociações que eu estava tendo não só com o zelador do prédio, como também com a seguradora e a parte administrativa para tentar resolver essa situação. Mas para a polícia, a Raluca inventou uma narrativa onde ela havia sido obrigada a ficar em São Paulo e que eu havia tramado aquela situação contra ela. Raluca, você lembra que você chorava e você esperneava igual uma criança birrenta, pedindo pelo amor de Deus para ficar em São Paulo? Para no final das contas você agir como uma... Nossa, gente, você imagina essa situação? Vocês conseguem imaginar a Raluca, mano, chorando e esperneando igual uma criança?
Eu quero ficar em São Paulo. Enorme mau caráter. E eu ainda falei pra você, relaxa, se você quiser ficar, você pode ficar, não tem problema. E agora, é engraçado, né? Eu que não queria nada contigo, me via obrigado àquela situação onde você ficava o dia inteiro se esfregando em mim, se oferecendo pra mim, de todas as maneiras, tentando chamar minha atenção, pra no final das contas, quando eu te dou um pé na bunda, você inventar a história mais absurda de todas. A única forma que eu encontrei de lidar com aquilo era bebendo. E várias vezes eu dormia no salão de festas pra ele não tocar em mim. Mas hoje eu acordei muito bem, cara. Foi a Yane que teve que me acordar, porque eu tava dormindo que nem um cavalo. Falei, cara, o cara realmente não liga pra mim, tá ligado? A Luca, você é de longe a maior filha da puta que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida inteira. Se hoje você é odiada pela internet inteira, a culpa não é minha, a culpa não é do Digo, a culpa não é do Jean, a culpa na verdade é inteiramente sua. Você consegue entender que você se destrói sozinha, sem precisar de ninguém pra fazer isso? Você é a única criminosa que eu conheço que tem a capacidade de cometer os delitos e ainda criar as provas contra você mesmo pra facilitar o julgamento da... Você faz vídeos de sexo? Queria bater um através de telas hoje, vamos se dizer, online. Aí, ó, pode bater uma pro Yanni aí, você que mandou o áudio, mano. Bate uma punheta aí pro Yanni, mano. Só não vai acusar ele de coisas aí estranhas. Mas enfim, continuando o negócio. De cometer os delitos e ainda criar as provas contra você mesmo pra facilitar o julgamento da internet e da polícia. Muito bom falar contigo, cara, como sempre. Eu tô feliz que você tá bem. Não vejo nada de ser essa porra desse vídeo, não esquece de me mostrar, mano, que eu tô... Tá bom, pode deixar. Beijo, Raul, se cuida. Beijo, igualmente. Tchau. Cortei no meio. Mano, espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. Luca, bonito, né? Bonito. Sabe o que é engraçado? Você falava que quem fazia isso era o Yanni. Eu nunca vi uma pessoa mentir assim na sua frente. Eu falei na questão lá da cal da Tiecita, o cara chorando. Ele abria a câmera chorando pra Tiecita. E aí logo depois que ele desligou a cal, ele dando risada, falando, otária do caralho. Muito bom falar contigo, cara, como sempre. Beijo, igualmente. Mas tem uma pessoa que sumiu, mas foi o crítico, né, mano? Faz muito tempo que eu não vejo ele, rapaziada. O áudio estourou, o Yannis deu uma estourada no áudio aqui. Faz muito tempo que eu não vejo o crítico, né? Ele ainda faz tempo. Mano, espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. Mas você foi muito esperta, né? Porque você se aproveitou de um momento onde a internet inteira tava me odiando pra me imputar o pior de todos os crimes. Sendo que durante todas as nossas conversas de WhatsApp, você alegava que tudo havia sido sempre recíproco. Sobrar sobrou, mas é muito processo, o julgado é caro. Eu dei mais da metade do dinheiro que recebi pra minha mãe. E o resto investi em endócrino, psicólogo e dermato. Então é complicado. Paguei ótimos profissionais, então gastei uma puta grana nisso. Felizmente isso é mais urgente do que advogado. Eu não posso me vingar deles morto. Mas ainda me dói muito ficar vendo isso. Me sinto impotente. Eu não acuso pessoas facilmente. Se eu falo, tem motivos. Eu nunca acusei você de assediador, porque você foi totalmente recíproco. E eu nunca acusei o Jean de assediador, porque ele não é assediador. Não foi o que ela falou na internet. Quando você viu eu e o Dark se beijando, eu tava chorando, ele veio pra cima. Isso é abuso de vulnerável, isso é assédio. E o mais cômico ou trágico de tudo isso é que você tem a cara de pau de sentar em podcast por aí pra pagar de gênia incompreendida e pra falar atrocidades e pérolas como essa. Todo acontecimento que acontece na nossa vida tem um motivo pra acontecer. Uma inteligência tão infinita quanto a profundidade de um pires. Você foi até a polícia e você inventou uma narrativa de Raluca. E pra delegacia da mulher, não entendi. Beleza, vamos ver o que ela tem a dizer aqui. Aqui estão os papéis, acabou a brincadeira. Você acreditou que você pedir pra mim pra apagar as nossas conversas do WhatsApp seriam provas suficientes pra eu não conseguir provar o que havia acontecido em São Paulo? Cara, você tá no PC? Tô. Você pode... Gente, ela já tinha um plano, mano. Cara, por isso que ela pediu pra ele apagar as fotos e as coisas do WhatsApp. Pra que ele não pudesse depois ter como comprovar, mano. Pode compartilhar a tela do seu WhatsApp web? Claro, pode falar. Pra eu não provar o que havia acontecido entre a gente. Caraca. Isso muito à frente, mano. Você apagou conversa com minha mãe e minha irmã também? Apaguei. Quer que eu te mostre? Apagou? Vou te mostrar de novo aqui, ó. Peraí. Mano, que calculista. Eu não falei com ninguém da sua família, né, então... Não, nem tem contato não, também. Se ele apagou foi burro, né? Mas sinceramente a gente não tinha... Gente, o vídeo tá meio bosta mesmo, essa parte do áudio tá meio estourado. Talvez eles arrumem depois, porque acabou de sair, né? A gente não tinha nada nas nossas conversas também. Não, mas é o que eu tô falando, não é o que tem, é o que eles podem distorcer da conversa. Pra eu não provar todas as merdas que você havia feito contra mim e todas as provas que você criou contra você. Ele conversou com a minha mãe. Eu falei exatamente do que aconteceu. E eu gravei você pedindo pra apagar as mensagens. Eu sabia. Ah, é? Eu sabia. Pedindo pra apagar mensagem? Aham.
Aham. Você esqueceu que na nossa última call você pediu pra eu pagar tudo que eu tinha no WhatsApp? Pediu ou você tá jogando verde pra eu falar alguma coisa? Não, bebê. Não, você pediu pra eu apagar as mensagens da sua mãe, as mensagens da sua irmã. Muito obrigado, Raluca. De verdade, muito obrigado. Você tentou me fazer de otário. E a minha sorte foi que eu deixei o core e eu digo de sobreaviso. Eu sabia que isso ia acontecer. Muito obrigado, Raluca. Esse rastro de bosta que você foi deixando pelo caminho. Você achou que eu seria burro o suficiente para não te gravar depois de tudo que você fez com tantas pessoas diferentes? Você nunca imaginou que eu poderia te gravar, Raluca? Porque você sabia exatamente o tipo de pessoa que eu era. E eu falei pra você que eu nunca havia feito isso com ninguém. Você sabia exatamente o que eu pensava sobre isso. E por esse motivo você merece um prêmio, Raluca, porque você foi a minha primeira. Cá entre nós, eu não me arrependo nem um pouco. E eu não vou me arrepender nem um pouco de apresentar isso pra cada juiz e magistrado que eu for falar sobre você, excitado, né, coitado? seja contra você ou como testemunha contra você. E todas as gravações que eu tenho contra você, você vai descobrir com o tempo, na justiça. Porque eu quero ver você falar mais. Eu quero ver você se contradizer mais. Para no final, as suas palavras desmentirem cada merda que sai dessa sua boca imunda. Você comunicou a Rebeca que havia ficado comigo no dia da gravação do dossiê, corroborando com a minha defesa em relação ao que eu falei pra polícia. Você alegou pra Rebeca que não seria bom dizer que você me beijou. Bom, isso a polícia também viu. As suas próprias provas batiam com a narrativa entre você e o André. E a mensagem que você mandou pra ele no dia 5 de maio, falando que havia ficado comigo e que eu era um gostoso, né, segundo você. Você falou da minha ex-namorada, você alegou que ia me comer, você falou que botou o dedo no meu cu, falou até que saiu bosta, né? Isso nunca aconteceu. I like choke, I like blood, choke. Enfiei o dedo no cu dele, depois eu fui lá, tipo... Ah, não, eu não queria lembrar disso. Eu nunca beijei esse cara. Esse dia que a gente tinha se beijado, eu nunca enfiei a porra do dedo no cu dele. Isso foi muito nojento. Tá aí a prova. Vai dizer o que agora? Que é falso? Eu tenho você reagindo a ele também. Olha que fofo. Mano, era muito engraçado, velho, porque eu acho que eu tenho até esse áudio aqui, peraí. Acho que é aqui que eu falei. Eu falei isso também porque ele falou que a ex dele... eu falei, mano, é o seguinte, eu vou te comer. Eu literalmente queria assim do nada. Eu vou te comer hoje. Isso é ótimo, mandei pra Rebeca. Porque ele falou que a ex dele chegou a comer ele, tá ligado? Enfim, e aí deu no que deu. Isso foi muito nojento. Enfiei o dedo no cu dele, depois eu fui lá, tipo, limpar a mão dele. De bosta! E como se não bastasse tudo isso, você resolve ir um podcast no meio de uma investigação, de um inquérito policial. Rafael Tavares mandou. A pergunta que não quer calar. Ralu, que é a famigerada dedada? Dedada? Nossa, a cara que ela fica. Ou você deu dedada em alguém, alguém te deu dedada. É o que tava, o chat fundou uma hora. E a dedada? Interrogação. Os caras falaram 1000 vezes aqui de dedada. Deixa eu ver se eles estão. doida, mas fala, ai. Deixa eu ver. O que é, galera? Eu tô curioso agora. Você não sabe? Deixa eu ver se eles falam o que é. Vocês perguntam. Eu achei que era alguma coisa, que era um meme, alguma coisa. Ah. Tá. Já vieram falar aqui que é no Iane. O que você tá rindo? Nossa. Você deu dedada nele? Não, que eu tô... Pô, que ridículo. É engraçado. Ela foi uma péssima Mas atriz de onde aqui. que vem Falando esse que eu dei assunto? dedo no cu dos outros. Tá aqui, ó. Você já Nossa, foi uma esqueceu da péssima dedada atriz, do mano. Iane, né? No Iane, aliás. Ó, que mandou, acho, estão dizendo Fala que é o do nome da canal, pessoa, tudo. né? Caminho Sem Volta, mandou aqui. Ralu. Não lê. É aquela pessoa. Mas ele falou alguma coisa Não, sobre não, o não, laudo. não. O laudo do ML. Ah, É. então eu posso isso. mostrar. Então tudo pode. bem. É isso, carimbo. É mentira, cara. É mentira? Tá aqui, tá? Era mentira. Eu tô falando a respeito do laudo, que posso fazer pergunta? Cara, até hoje eu não consigo acreditar que mesmo depois de tudo, ela ainda teve coragem de ir no podcast e mostrar o negócio que não era laudo, que era uma requisição de exames, que foi a mesma coisa que ela mostrou pra mim. Eu avisei ela na moral, eu falei, não faz isso, você vai passar vergonha. E ela foi lá e fez e passou vergonha. Aqui, eu falo assim, ó. A Luca Pode. falou que levou o laudo com carimbo do ML. Que ela fez o exame aí pra provar que fez o exame. Que coisa engraçada. No inquérito está escrito que o exame nunca aconteceu. É engraçado. Não tirou- pode falar tirou sobre o da inquérito, onde? mas trouxe o papel pra mostrar? Mostra aí, pô. Foi... Eu só censurei os dados. Eu manjo... Você quer dar uma olhada aí? Mas tá aí o carimbo Mas da pode ML. Mas pode virar. Então, essa folha... Mano, ela mostrou o negócio. Ela mostrou o negócio de novo, a porra do pedido da requisição, cara.
De novo, rapaziada, características da ocorrência, os dados que ela borrou. E de novo, mano, aonde está que ela fez o exame? Aonde tá? De novo, é tipo um pedido de requisição. Aconteceu isso, ó, tá aqui sua requisição, vai lá fazer o exame. Não quer dizer que você fez o exame. Tipo, eu avisei pra ela, eu falei, mas Raluca, isso tá escrito aqui, cara. Isso não comprova nada. Peguei na delegacia da mulher, quando eu abri o meu BO, tá? E aí eles falaram, né, pra falar, tipo, ó, legal, o que eu tava alegando ali, eu teria que pegar essa folha e levar lá no ML pra fazer exame de corpo de delito. Pra analisar a minha parte íntima, entendeu? Tá, então assim, geralmente quando faz laudo... Mas fez o exame? Acusação de... Foi exatamente isso, gata. Ela pediu, sim, mas você fez o exame? Agressão física. E aí, Raluca, você tá conseguindo ver quanto de merda tem até no meu cotovelo? Você consegue imaginar a cara da polícia vendo cada uma dessas suas palhaçadas enquanto eles estavam lá investigando a situação que você inventou? Eu avisei. Se é do Iane que eles estão falando, não posso falar. E pior que eu ainda tinha avisado pra ela naquela call, que o pessoal acha que ela me xingou, não sei o que. Eu falei, Raluca, isso é só um pedido de exame, isso não comprova nada. E na própria call ela pegou e falou, isso comprova. Eu falei, mas Raluca, você fez esse exame há 3 dias, o exame não sai assim. Mesmo se você tenha feito, isso aqui não prova nada. Eu falei pra ela, eu falei com uma amiga, eu falei, ó, com uma amiga ela não teve. Eu falei, minha filha, isso não prova nada. Ela me ignorou e ela foi no podcast e ainda passou essa vergonha. É óbvio que mano, isso daqui prejudicou muito o caso dela. Ela foi burra também. Falar? Tá. Mas não dei dedada em ninguém. Tá bom. Você não tem a mínima noção do que você fez, né? Cara, você não tem a isso. mínima noção da gravidade das coisas que foi você dissimulado. faz. Mas dessa vez você vai ter. Você acreditou que seria mais uma das suas oportunidades de criar essas suas situações teatrais pra internet, pra engajar e viralizar. Inclusive, agora eu posso falar. Eu testemunhei. Eu tive que pegar o meu dia, pagar um Uberzão, ir lá na delegacia da mulher. E tive que falar tudo o que aconteceu, porque isso foi também como uma prova. Afinal, ela fez isso ao vivo e ela falou pra mim que, olha, aqui prova que o Yannis é um estu, que isso aqui foi consumado. Eu falei, não, isso não prova nada. Então eu tive que ir lá. Tipo, essa treta foi muito além, rapaziada. Tipo, o pessoal acha que foi só uma treta de internet, mas não. Eu fui lá na delegacia, eu tive que testemunhar, eu tive que depor tudo, da onde eu conheci, quem era, de como foi a call, eu tive que falar tudo isso, tudo que foi visto. Mas não. Você teve a pachorra de alegar pra polícia que você ia sempre dormir no salão de festas porque eu estava tentando constantemente abusar de você. Só que você se esqueceu que a gente fazia ligações com o Core e com o Gin com frequência, com as câmeras ligadas. Que muitas dessas vezes você vinha deitar do meu lado e dormia por horas com as câmeras abertas. Eu não gravei eles, mas por sorte eles me gravaram. Até porque eles sabiam que eu tava com você, né? Nossa! Yannis, você foi burro, mano. Oh, mano, sempre tem o easter egg, velho. O Core, de alguma forma, coitado. Tipo assim, é uma treta do nada o Core. Treta do nada o Core. Mano, ainda bem que eles gravaram, cara. Quem diria? Nada acontece. Negativo, Core. Eu discordo do teu ponto, nesse ponto da censura, porque... E aqui da casa, aí, mano, minha casa, velho, tá literalmente uma zona, velho. Se eu mostrar pra vocês vão ver que tá tudo de ponta cabeça. Minha casa nunca ficou assim, mano. Minha casa está de ponta cabeça, mano. Desculpa. O cara do Core, velho, ele tipo, mano, não acredito que eu tô ouvindo essa merda, cara. Eu vou ter que gravar essa call ainda por cima, mano. Meu Deus. Nossa, eu tava sonhando com a voz do Core no fundo. Você lembra do Gin, né? Aquele cara lá que é seu ex-web namorado, que inclusive há pouco tempo, aí, 3, 4 meses atrás, você tava acusando de assédio também? De estupro? Não foi? Claro que você lembra. Não tem como esquecer. Você alegou pra polícia também que você estava em cárcere privado, que você vivia presa dentro daquele apartamento e que eu estava privando você do seu direito de ir e vir, que você não tinha como voltar pra sua cidade. Mas você esqueceu que tinham funcionários trabalhando lá 24 horas por dia, né, Raluca? Que tinham mais de 30 câmeras naquele prédio, que viam você subindo, descendo, saindo e entrando, fumando onde queria, vomitando onde queria, agindo como uma grande e enorme parasita como você é. Eles viram que você estava fazendo, Raluca. Todo mundo viu o que você estava fazendo com a minha vida. Todos eles foram testemunhar. Bom, e sobre a questão de você não ter dinheiro, né, pra ir de volta pra sua cidade, bom, isso também foi comprovado uma mentira no momento em que eu fiz a quebra de sigilo bancário. Eu mostrei os meus extratos bancários pra polícia. Já você não...
Ah, é os extratos, né? Eu fiz pra ir de volta pra sua cidade, bom, isso também foi comprovado uma mentira no momento em que eu fiz a quebra de sigilo bancário. Eu mostrei Ele os teve que meus quebrar o extratos sigilo bancários bancário, mano. Nossa. Ah, é dos iFoodzão que ele pagou, né? pra polícia. Já você não mostrou. Caraca, ele tava... Gente, agora que eu vi, vocês viram? O Yannis estava liso, mano. Olha como ele tá liso. Foram testemunhar. Bom, e sobre Olha isso. como não ter dinheiro, né? Fiz a quebra de sigilo Olha bancário. esse dinheiro que ele mostrei tem. os meus extratos bancários. Coitado, mano. 600 conto só. Ou é 600 conto pra pagar? Ou isso aqui é o saldo? Ah, é a fatura. Ah, a fatura tá pequena. Achei que era o saldo dele. Pra polícia. Tá de boa. Já você não mostrou, né? Tá de os boa. gastos compulsivos que você estava fazendo na lojinha daquele prédio. Raluca, você esqueceu que aquela lojinha de conveniência que ficava no meu prédio era de uma influenciadora que era assessorada por mim? Que inclusive você conheceu ela naquele prédio? Aquela maquininha que você batia Pix, lembra? Todo mundo sabia que você era podre. Todo mundo sabia. Só eu que acreditei que você pudesse mudar. E eu Quem era a aprendi a minha influenciadora? lição, pode ter certeza. Você foi criando provas contra você mesma do início ao fim. Ele não tem provas que eu pedi isso. Você pegou conversa com minha mãe e minha irmã também? Ainda bem que eu não tinha provas, né, Raluca? Nunca me acusou de nada, né, Raluca? Tudo sempre foi recíproco. Até o momento que eu te dei um pé na bunda. Agora, no final do inquérito, a polícia acabou encontrando esse tal documento do exame sexológico do Raluca. De fato, o Raluca foi fazer o exame. Ah, mas foi? aquele papel que ela apresentou na live da Bianquinha, aquilo foi injúria e difamação. Porque aquilo não era o laudo sexológico. Foi a Aquilo era uma requisição. requisição de um exame. E a essa altura do campeonato, fez Raluca, exame, você então. já sabe o que atestou no exame, né? Não atestou nada. A Raluca entrou naquela live Ela com a fez o Bianca e exame. me taxou como estuprador e abusador sexual. Ela fez isso na frente de mais de 25 mil pessoas em live. Cara, Essa isso tava mesma grande, live hein? foi replicada por diversos outros criadores de conteúdo, entre outras pessoas e outros streamers que estavam ao vivo também assistindo aquela live. Esse vídeo foi replicado diversas e diversas vezes para muitas pessoas. E isso vai ter consequência. Sobre essa questão, eu preciso agradecer a Bianca por ter dado a oportunidade para a Raluca fazer aquilo que ela faz de melhor. Mentir, mentir e mentir mais. Porque ela já estava espalhando aquela requisição sexual. Não foi tão difícil, não, Yannis. Confesso que foi só ela começar a falar e as coisas vieram. Eu não tive que fazer muita coisa, não. Sexológica para diversas pessoas no privado, alegando que eu havia ela, quando na verdade aquilo não passava de uma requisição de um exame. E eu também quero agradecer ao Muca Muriçoca e ao Gordox por terem recebido ela no Groselha Talks podcast e dizer que eu sinto muito pelo lugar lá ter pego fogo após eles terem recebido o capeta no ambiente de trabalho. Mano! Mano! Gente, vocês não sabem dessa. Vocês não sabem dessa, eu juro por Deus. Vocês não sabem. Gente, eu não tô brincando. Depois de mais ou menos umas 2 semanas, o Groselha Talk lugar, eu cheguei aí no Groselha Talk, pegou fogo. Queimou tudo, acabou com o estúdio, pegou fogo. Tudo foi destruído. Juro por Deus, mano. Eu não tinha pensado nisso, cara. Mano, que bizarro, eu não tinha conectado isso. Meu Deus do céu. Não, foi tipo umas 2 semanas depois do podcast da Raluca. Pegou tudo fogo. O Gordox chegou a postar. O Muca Muriçoca falou, mano, que tristeza, pegou fogo em todo... Acabou tudo, tipo, tudo ficou picotado. Eles postaram lá, mano. Cara, que bizarro. Nossa. Trabalho deles. No final das contas, todas essas suas atitudes e essas provas que você foi criando contra você mesma só reforçou para a polícia e para o Ministério Público qual seria o veredito. Sem falar nas 14 testemunhas que se prontificaram a prestar depoimento contra você. Do meu lado, só 12 foram necessárias serem escutadas. As outras 2 pediram pra descansar porque já estavam te batendo tanto que não tinha mais motivo do porquê alguém falar. Quantas testemunhas foram do seu lado, Raluca? 0! Ai, o meu processo com o Digo. Caraca, mano. 0! Não foi nem aquele louco lá que foi no podcast com ela falando que era o novo assessor dela e que ia levar ela para os Estados Unidos e ficou lá e começou a querer status. Quem lembra desse podcast patético lá no Groselha? Que veio um cara lá falando, ai, ela é uma coitada. Nem ele testemunhou pra você, Raluca. Nem ele, ninguém. É segunda-feira agora e eu espero que eu consiga alguma justiça por todos
todos os crimes que eu cometi até agora. Haluka, entenda, o lugar onde você tá hoje é exatamente onde você sempre precisou estar. Eu nunca deveria ter entendido nada diferente disso. Você está onde você está porque essa é a vida que você merece. E a grande real é que você tá tão afundado no seu próprio poço de merda que nem você sabe como vai sair daí agora. Porque na realidade você acredita em tudo que sai dessa sua boca suja. E essa é a parte mais louca de tudo. Porque você realmente acredita nas mentiras que você inventa. Você é doente e você vai pagar por cada crime que você cometeu. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todas as testemunhas que colaboraram com o inquérito policial, que estiveram presentes na delegacia ou que gravaram e estiveram de alguma maneira colaborando com a força policial para que essa situação e esse caso fosse solucionado o mais rápido possível. Eu vou contar uma coisa que eu não podia contar, mas quando eu fui na delegacia da mulher, eu falei com o policial, né? E o policial, ele tava... Cara, o policial chegou a ver todos os vídeos. Ele tava muito puto. Ele tava muito puto. Ele me fez prometer, né, que enquanto tivesse rolando o processo que eu não poderia falar nada. Mas agora, já que arquivou e tal, ele falou, eu não acredito que essa mina tá usando a polícia dessa forma. Ele falou, isso é um afronto pra polícia, entendeu? Porque parece que é uma coisinha... Ele ficou muito puto de saber que tava todo mundo monetizando, que ela tava monetizando em cima disso, e de um crime hediondo. Tipo, gente, foi uma coisa muito pesada. Quando eu cheguei lá pra testemunhar, porque eu fui testemunha, né? Na sala ao lado, isso me doeu, é uma coisa que eu não ia falar, mas eu vou falar. Na sala ao lado, tava uma mulher chorando, estonteada, tipo, me parece um negócio de, pô, porque a filha dela foi abusada, entendeu? Tipo, algo de que realmente desse crime hediondo com menor de idade ainda. Aí você imagina, tipo, eu ouvindo isso da menina chorando ali por um abuso de menor, enfim, uma coisa horrorosa, e eu tendo que testemunhar essa treta de internet de nitidamente uma falsa acusação de estupro. Cara, juro, aquela hora, mano, eu queria me esconder. Eu falei, mano, é inacreditável que eu tô tendo que fazer isso. E é lógico que o policial, ele se sentiu um otário. Ele falou, isso faz a gente parecer um palhaço. Isso é uma coisa que revolta a polícia. Porque a gente pega crimes reais, crimes pesados aqui. Sabe, mano? Era uma delegacia da mulher que eu tava indo. Era só denúncia de estupro e coisas bizarras. Então, tipo, criança que é estupro, é coisa bizarra. E eu tendo que testemunhar uma bomba dessa, entendeu? Foi fogo. Meu agradecimento especial a Yasmin, suavemente comentado, ao Digo, a Bianquinha, ao Cor, ao Stott, ao João de Senzi, ao André, aos funcionários do prédio onde eu morava e às demais testemunhas que eu irei preservar aqui por caráter e respeito e principalmente para não expor ninguém além do necessário. Quero agradecer também e principalmente a minha advogada, doutora Amanda Finkler, que foi a pessoa que esteve comigo desde o início desse pesadelo, que acompanhou de perto as minhas crises e que me auxiliou em todo esse trajeto, em todos os obstáculos que foram aparecendo durante o caminho. A maioria de vocês não sabe porque isso não veio a público, mas a doutora Amanda assumiu o meu caso pouco tempo depois que eu havia tido o primeiro advogado cuidando desse caso. Esse primeiro advogado, logo no início de toda essa situação, acabou se demonstrando um grande desprazer, além de ter sido um grande erro e uma das pessoas mais mau caráter que eu tive o desprazer de conhecer. Quem? Alguém que, ao invés de defender o próprio cliente, preferiu tentar ajudar o Haluka após a revogação da minha procuração. Profissional esse sem ética que acessou o meu inquérito mesmo após a revogação. Mano, que bizarro! Quem foi esse traíra, mano? Nossa, esse é um spoiler aqui, hein? Quem foi esse advogado mau caráter? Será que foi aquele que pegou que fez o negócio da Haluka, que pegou pra defender ela e depois ela não pagou nem os R$300, depois ela processou ele de volta? Felizmente, esse é um erro que ficou para trás. Não, não foi o Senzi, tá, gente? Isso eu garanto, não foi o Senzi. Hoje, a doutora Amanda não só cuidou de todo o caso do inquérito policial, como também será responsável por todos os processos de Descobri quem foi. Eu não posso comentar o nome dele, mas estava presente em muitos dos spaces lá do Twitter, inclusive me xingou. E esse cara vai ter o que merece, tá? Era um escroto. Falo mesmo, eu posso falar, não posso falar o nome dele, mas eu vou falar. Me mandaram aqui no WhatsApp o nome dele. Ele ficava lá no Space, se pagando de bom moço. Falava, ai, mas a Bianquinha botou a Haluka muito entre a parede, ela não deveria ter feito isso. Aí quando eu entrei na call, ele, oi Bianquinha, muito legal os seus vídeos, tô gostando muito de como você tá cobrindo a treta e tal. Um falso mau caráter. Depois ainda se mostrou xenofóbico.
preconceituoso extremo. Mas parece que ele foi descoberto, né? Não posso dizer quem sabia a fofoca aí, né? Só deixo aí. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele sabe que eu tô falando dele. Obviamente não é o Senzi, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. O Senzi até foi testemunha desse caso, enfim. Agora em diante que serão movidos contra o Haluka. Este é oficialmente o meu último vídeo falando sobre Haluka na internet. Mesmo que existam futuros desdobramentos, processos, decisões, resoluções, nada mais disso vai partir de mim. Esse é um O capítulo... nome começa com T de tatu. O nome começa com T de tatu. E era um falso dos Spaces. Aí só as pessoas que acompanharam sabem. Mas assim, ficou lá do lado do Yannis, falou que ia representar o Yannis e depois deu uma de idiota. Enfim, né? Não falei o nome dele, não falei. Cada um inventa o nome que quiser. Tudo que eu coloco por encerrado na minha vida, por não querer mais me expor, por não querer mais envolvimento nenhum com o nome dessa pessoa e porque eu acho que ela deve ficar exatamente onde ela está hoje, no ostracismo. Quem quiser saber, que vá na justiça, procure, curiosos de plantão, se fizeram de plantão. Quem quer dar um jeito, então não se preocupem porque de uma maneira ou de outra tudo vai acabar vindo a público sempre que tiver qualquer tipo de resolução. Ou seja, quem quiser saber mais, vai atrás. Agora, eu finalmente posso seguir com a minha vida em paz. Amanhã eu estarei ao vivo na Twitch. E se você que assistiu esse vídeo tá aqui até agora, tá mais do que convidado a participar lá com a gente trocar uma ideia e falar um pouco de besteira depois de tanta desgraça. Deus na terra, Digo no céu e Haluka no inferno. Que finalmente. isso? Fim. Coitado, mas ele ficou pobre, né, mano? Ele gastou todo o dinheiro dele lá com a produção da Haluka, mano. Teve que, tipo, a paredinha aqui de... A cadeira mais humilde, a paredinha de tijolo. Coitado, mano. Ele faliu, mano. Ela tem que pagar esses 100 mil reais pra ele. Vou ser honesta sobre o vídeo. Eu gostei muito, tá? Ah, mas não teve tanta edição, não sei o quê. Mas esse vídeo, ele transmite uma coisa que em nenhum vídeo da Haluka teve nesse dossiê, né? Em todos. Muita sinceridade, mano. Eu acho que foi um vídeo muito honesto que ele fez. Muito sincero. E não tinha como ele não vir. Mesmo o pessoal falando, ah, eu queria mais treta, eu queria mais isso aqui. Gente, o cara foi acusado de estupro. Ele ficou 2 anos sem poder falar nada. E pela primeira vez, ele pode pegar e vir se defender. Por um crime hediondo que ele foi acusado, sabe? Então, ele foi super certo, mano. Ele fez um vídeo, principalmente se defendendo, comprovando tudo, que o negócio foi arquivado, pra ele tentar limpar um pouquinho da imagem que foi feita dele. É bracinho por trás. Gostei do vídeo, mano.
Gostei. Achei um vídeo sincero, achei um vídeo honesto, achei um vídeo... O pessoal muito pensou, tipo assim, claramente não é um vídeo pensado em monetização, em hype. É um vídeo sobre o lado dele depois de 2 anos, né, mano? Eu achei um vídeo sincero, honesto. Eu gostei muito, muito mesmo. É um vídeo onde ele mostrou os lados dele e ele mostra aqui toda a parte do processo também, que ele quer justiça. Eu acho que é isso que ficou a mensagem do vídeo. Que no fundo ele quer justiça por tudo que aconteceu, né? Tentou limpar a imagem dele e eu acho que as pessoas veem que, tipo assim, ele foi um trouxa, mas que ele colheu muita coisa e ele foi a pessoa que mais se ferrou de todas. Mas que a justiça, não, de fato, não foi feita, né? Vamos ser honestos, a justiça não foi feita. Foi arquivado, mas não foi feita. Até hoje não foi feita. Em nenhum momento foi feita. Ela continuou na última vez que ela foi no podcast, ela levou até a mãe, de alguma forma, mentiu. E sempre tentou uma forma mais humanizada. E todos esses crimes aí, supostos crimes, que ela tá sendo processada, ainda não tiveram resolução, né? Mesmo com as provas e tudo mais.